Olá, meus amigos, shalom a todos. Eu queria compartilhar aqui com vocês mais um texto da Torá, mais um texto da palavra do Senhor. E dessa vez um texto lá de Êxodo, capítulo 2, Shemot 2. E no versículo 2 diz assim: E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Tem duas palavras aqui nesse texto que é interessante e que traz uma grande revelação para nós, uma valiosa revelação, quando nós olhamos para o que os sábios do Talmud, o que os sábios conseguem observar dentro desse texto. E nós vemos isso dentro da cultura judaica também. Diz aqui, tem duas palavras aqui interessantes. Primeiro diz que a mulher concebeu. Essa é a primeira palavra que eu queria analisar com vocês, concebeu. Porque a palavra concebeu aqui, no original, está vatahar. E essa palavra, vatahar, na verdade, as letras que compõem essa palavra, que é o vav, o tav, o rei e o resh, são exatamente as mesmas letras que compõem a palavra Torá. Porque o que nós temos aqui de revelação é que quando diz essa mulher concebeu, é porque o que é concebido por ela, na verdade, o que vem de dentro dela vai trazer a revelação da Torá. Exatamente o que aconteceu com Moisés, né? Moshe, ele veio trazer a revelação da Torá. Através dele, mediante ele, o Eterno nos entregou a Torá, nos entregou a sua instrução, nos entregou a sua palavra. Assim, o nascimento então de Moshe já estava prefigurando o quê? A entrega da Torá, a chegada da Torá. E nós vemos isso nessa palavra, concebeu. Na verdade, está demonstrando que a Torá chegaria a nós. E o texto continua dizendo, e diz aqui nessa versão, na versão João Ferreira de Almeida, diz, vendo que era formoso. Quando Moshe nasceu, a mãe dele, Joquebed, olhou para ele e viu algo de formoso nele. Quando a gente pega o original dessa palavra, na verdade a tradução correta não seria formoso. Na verdade, ela viu que era bom. A palavra aqui é kitovru. Kitovru, na verdade, viu que era bom. E então, agora a gente fica procurando entender o que foi que ela viu naquela criança que ela havia concebido, e para ela dizer que ela viu algo bom ali. Ela viu que era bom. Então o Talmud diz que quando Moshe nasceu, na verdade, para explicar o que era bom, diz que quando ele nasceu, quando Moshe nasceu, eles contam que a casa aonde ele foi concebido, ela se encheu de uma luz. É uma das explicações. Tem uma outra explicação que diz que ele já nasceu circuncidado. Mas eu gosto muito desse entendimento, que diz que a casa encheu de luz. Por que eu gosto muito dessa posição? Porque essa mesma palavra, essa mesma declaração, Kitovru, na verdade nós vemos lá em Gênesis a palavra Kitov, quando o Eterno, né, vê que o mundo está em caos, lá em Gênesis, capítulo 1, no versículo 4, diz que havia um caos na terra, e aí diz que disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu que a luz era boa. E lá nós temos a mesma palavra aqui, kitov. Então, a relação e o link que a palavra está fazendo aqui, quando Joquebed viu que Moshe era bom, na verdade está linkando a gente a Gênesis capítulo 1, versículo 4, quando o Eterno viu que a luz era boa, demonstrando então que uma relação do nascimento de Moshe com a luz ali da criação. E aquela luz da criação também é uma revelação, ela é uma revelação da vinda do Mashiach, porque quando havia um caos, diz que na terra o Eterno envia, quando diz haja luz, ele está falando meu filho, o filho Mashiach que é luz, ele é a luz do mundo, ele é enviado então para pôr fim ao caos. E ali ele age como intermediário, como mediador na criação. Isso é o que nós vemos lá em João,
capítulo 1, que no início ele estava lá e tudo o que foi feito não seria feito sem ele. Ele era um mediador do Eterno naquela criação, trazendo ordem ao caos. E o que nós vemos na figura do nascimento de Moshe, que Moshe ele é enviado, ele nasce com uma missão. E qual a missão dele aqui? Está prefigurando o Mashiach. Ele, Moshe, também ele é enviado para pôr fim ao caos, que era a escravidão. Pôr fim à escravidão. E ali ele é um mediador também entre o Eterno e o povo, porque ele é aquele que busca a Torá e traz a Torá, traz a instrução, traz a palavra do Eterno ao seu povo. Ele é visto, então, como um mediador ali dessa luz, que é a Torá, porque a palavra diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é a tua Torá, é a tua instrução, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua Torá, é a tua palavra. Então a luz aqui, no nascimento de Moshe, está fazendo uma revelação e trazendo a revelação da própria Torá, que seria entregue ao seu povo através de Moshe, que chegaria ao seu povo através de Moshe. Tem ainda uma explicação dos sábios que dizem que Joquebede, quando ela coloca o seu filho Moshe no rio, eles dizem que esse momento em que ela coloca ele no rio é exatamente o dia 6 de Sivan, e que essa data é a data em que Moshe recebeu a Torá, recebeu a revelação da Torá ao povo. E quando ele recebe essa revelação da Torá para entregar ao povo essa Torá, essa instrução do Senhor, diz nas Escrituras que ele foi iluminado por essa revelação da Torá. Ele foi iluminado pela própria Torá. A Torá, a palavra do Senhor, estar diante dos olhos do Senhor, recebendo a palavra do Senhor, fez com que ele se tornasse luz. Isso está lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 29. Êxodo, capítulo 34, versículo 29, diz assim: quando Moshe desceu do monte Sinai com as 2 tábuas do testemunho na mão, ele não percebeu que a pele de sua face emanava raios de luz como resultado de sua conversa com Adonai. E aí o que nós podemos fazer diante dessa revelação e de todos esses links aqui da palavra de Êxodo 2, no versículo 2? Porque com base nesses textos aqui, a gente consegue compreender o que foi que Joquebede viu naquela criança ao nascer. Na verdade, quando a criança nasceu, quando Moshe nasceu e a sua mãe olhou para ele, o que a mãe viu em Moshe era exatamente o que foi visto aqui em Êxodo 34. A face daquela criança, a face de Moshe ao nascer, emanava raios de luz. E isso apontava para o quê? Para o que ele viveria na entrega da Torá. É isso que eu queria que vocês percebessem agora. O nascimento de Moshe, o que a mãe de Moshe presenciou, foi exatamente aquilo que iria acontecer. A face de Moshe estava emanando luz quando ele nasceu. Por isso a palavra lá é Ki-Tov-Hu, a mesma palavra Ki-Tov lá na criação, de quando veio a luz e viu que era bom. A luz, ela é a revelação do ser bom. E interessante ainda, que a Torá, então, quando nós recebemos a Torá, quando nós recebemos a instrução, e esse receber não é uma simples leitura, esse receber é tê-la impressa dentro do nosso coração, e isso é o conceito de Nova Aliança, é a Torá inscrita em nosso coração. Quando nós vivemos essa realidade da inscrição da Torá dentro de nós, nós nos tornamos luz. E aí nós podemos ler então o que diz em Mateus, Matitialro, no capítulo 5, no versículo 14 ao 16, diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Diz aqui, vós sois luz.
Vocês foram chamados para ser luz. E só tem uma forma de sermos luz, quando nós temos a Torá inscrita dentro de nós, a instrução do Eterno escrita dentro de nós. A nossa união, com a nossa unidade com a palavra do Senhor é que nos transforma em luz nesse mundo. E interessante que esse texto diz que todos que se encontram na casa são alcançados, iluminados por essa luz. Essa luz que brilha em nós, que é a revelação da palavra, que é a Torá em nós, vai trazer luz à humanidade. Tirar eles das trevas para a verdadeira luz. A luz vai revelar a verdade a cada um deles. E nós temos esse chamado, que possamos então viver isso. Existe uma frase muito interessante também dos sábios que diz o seguinte: quem é tolo? A criança que tem medo do escuro ou o adulto que teme a luz? Muitos estão fugindo da luz porque a luz revela os seus erros e as suas falhas. E diz esse entendimento, então, que o tolo é aquele que foge da luz, aquele que rejeita a luz porque não deseja ver os seus defeitos. Sejamos luz nesse mundo. Que aquilo que Moshe viveu, que ao nascer, ao ter a palavra do Senhor, a face dele emanava luz, ou melhor, a face dele emanava a própria palavra de Deus, a vida dele emanava a palavra de Deus, que assim seja também todas as nossas vidas, que possamos ser luz no mundo, luz na terra, porque esse é o chamado para o povo de Israel e para você também, que está enxertado nas alianças e na promessa que foi feita a Abraão. Então estamos enxertados, somos filhos de Abraão. Que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua o Mashiach.